O fazendeiro milionário humilha o novato e ensina a maior lição do campo. João chegou ao interior do Brasil cheio de esperanças. Ele sonhava em trabalhar, juntar dinheiro e um dia voltar para a cidade grande. Ao ser contratado por Augusto, o fazendeiro milionário, João não sabia que estava prestes a adentrar em um mundo repleto de humilhações e segredos. Augusto era um homem de presença imponente, com um olhar que conseguia atravessar todas as máscaras. Sua fazenda, imensa e repleta de luxo, contrastava com a vida simples do jovem que havia deixado sua casa. Cada dia João despertava antes do sol e se via envolto em um calor escaldante, com o cheiro da terra queimada e o som agudo. De grilos! O campo era bonito, mas o que realmente marcava seu corpo e sua mente eram as palavras afiadas de Augusto. Levante-se, serviçal! O carro de bois não vai se puxar sozinho. O fazendeiro não perdia uma chance de menosprezar. Os risos sarcásticos dos outros empregados ecoavam como se fossem um eco do desespero que crescia dentro de João. Era um ressentimento que queimava, como a terra sob o sol. Mas havia algo de curioso na rotina. Em um canto da propriedade, oculto por uma densa vegetação, João descobriu uma velha cabana. O telhado despencava e as paredes estavam cobertas de musgo. De repente, a curiosidade tomou conta. Ao explorar a cabana, ele encontrou antigos retratos de Augusto. Mas quem eram aquelas pessoas ao seu lado? Amigos? Famílias? Um mistério começava a se formar na mente de João, alimentado pela rancorosa arrogância do patrão. Os dias se arrastavam e a tensão entre eles aumentava. Quando os empregados se reuniam, trocavam olhares significativos, murmurando sobre um acidente que poderia afetar a fazenda. Uma enchente estava se aproximando e o rio nas proximidades transbordava. A sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer pairava no ar. João se sentia cada vez mais desafiado. Como enfrentaria as humilhações de Augusto quando a catástrofe atingisse a todos? O dia fatídico chegou. O céu se cobriu de nuvens pesadas e a tempestade desabou. As águas do rio começaram a invadir a fazenda, ameaçando. O pânico tomou conta do lugar e ninguém sabia o que fazer. Naquele momento de caos, João pôde ver um novo lado de Augusto. O homem que sempre parecia tão seguro de si, tremia visivelmente. A arrogância deu lugar ao desespero. Ao perceber a fragilidade daquele gigante, João sentiu um misto de compaixão e raiva. Nessa hora que a verdadeira força revelava seu valor. Ele não poderia permitir que sua vida, marcada por humilhações, terminasse enquanto o fazendeiro se afundava em suas inseguranças. Com coragem, João resolveu agir. Rápido, como se um novo combustível tivesse sido injetado em suas veias. Ele uniu os trabalhadores e começou a improvisar um sistema de drenagem. As mãos estavam suadas, mas ele não hesitou. Pela primeira vez, sentiu que tinha uma verdadeira força. Enquanto isso, os olhos de Augusto seguiam cada movimento de João, e um questionamento começou a assolar sua mente. Quem realmente detinha o poder ali? No meio do desespero, a cabana antiga voltou à mente de João. O que havia ali que conectava Augusto ao seu passado misterioso? E que segredos poderiam vir à tona em um momento de crise tão extremo? As respostas estavam envolvidas em sombras. Mas uma coisa era certa: a relação entre patrão e empregado estava prestes a mudar para sempre. Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições. Sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Se você gosta de histórias de fazendeiros, do dia a dia da roça e quer conhecer o que acontece de verdade no dia a dia dos maiores fazendeiros do mundo, das histórias encobertas dos donos mais ricos e dos segredos das moças das fazendas que a mídia não divulga, conheçam nosso livro virtual com as histórias mais famosas e secretas da roça. Clique no primeiro link dos comentários do vídeo e adquira já o seu. O dia escuro avançava e a tempestade continuava a destruir a fazenda como um monstro faminto. João e os outros trabalhadores estavam imersos no trabalho, construindo barragens improvisadas com troncos e sacos de areia. O cheiro de terra molhada e a intensidade da chuva pareciam criar um caos, mas havia uma força em João que o impulsionava. Enquanto ele lutava contra a natureza, Augusto observava, ainda paralisado pela incerteza que antes nunca demonstrara. Mas então um grito cortou o ar, como o relâmpago. Olhem! O estábulo! Um dos empregados apontou, em estado de choque. E lá estava. O telhado do estábulo, vencido pela força da tempestade, começava a desabar. O pânico brotou no coração de todos. João nem hesitou. Ele virou-se e correu em direção ao estábulo. No fundo, havia uma adrenalina pulsando em suas veias. Ele não poderia deixar que tudo o que havia passado, todas as humilhações e o desprezo, terminasse como uma tragédia. Mas, ao chegar ao local, ele foi barrado por uma parede de fumaça e desespero. O cheiro de madeira apodrecida e piche encharcado invadiu seus pulmões. Ao olhar para dentro, João viu Augusto, que havia finalmente se mobilizado. O fazendeiro tentava resgatar os animais, mas sua figura era uma sombra do homem poderoso de antes. Estava suado e ofegante, e a máscara de segurança tinha se quebrado. Foi quando um estrondo súbito fez o chão tremer. Uma parte do telhado desabou, e algo aconteceu que mudaria tudo. Uma parede lateral se desfez, revelando um pequeno compartimento escondido atrás da estrutura do estábulo. Um silêncio gelado caiu sobre todos quando uma figura emergiu da escuridão do compartimento. Era uma mulher. De cabelos desgrenhados e olhar perdido. Sua presença era como um espelho quebrado, refletindo o caos ao redor. As pessoas começaram a murmurar, e todos podiam sentir a tensão subir. Naqueles segundos que se arrastavam, João sentiu um frio na barriga. Ele percebeu que não conhecia aquela mulher. Mas havia algo em seu olhar que falava de dor. Quem é ela? Alguém sussurrou. Mas a pergunta pairava no ar, como uma nuvem de tempestade. O rosto de Augusto ficou pálido como a neve. Ele parecia ter visto um fantasma. A mulher, tremenda e coberta de lama, olhou para Augusto com uma expressão de reconhecimento, que foi como um tiro no coração de João. Augusto, eu pensei que nunca mais te veria. O tom dela tinha mistura de desespero e esperança. João observou a transformação no fazendeiro. Seu olhar arrogante agora era de pura confusão e medo. As palavras da mulher cortaram como uma faca.
Era como se uma granada tivesse sido lançada no meio do grupo. Você me deixou aqui. Você me abandonou. O barulho da tempestade se tornou um eco distante, e todos estavam presos naquele momento tenso. João sentiu um nó na garganta. A tempestade fora apenas o começo de algo maior. O que essa mulher sabia? Que segredos ela trazia à tona? E, acima de tudo, que lugar havia para ele no meio de um escândalo tão profundo? Os olhares dos empregados, antes cheios de desprezo, agora estavam voltados para Augusto. Um homem que parecia ser poderoso fazendeiro, agora mostrava-se vulnerável. E, no fundo, João percebeu. A luta pela sobrevivência da fazenda poderia ser nada comparada à luta por sua dignidade. Agora, tudo o que ele havia acreditado, tudo o que o empurra para a frente, havia mudado de repente. Mas agora as perguntas permaneciam. Quem era realmente aquela mulher? O que isso significava para Augusto? E o que sobraria para João, que se via à beira de um novo conflito mais profundo e perturbador? O silêncio após a revelação era ensurdecedor. Todos estavam paralisados, olhos fixos na mulher que parecia ter saído de um pesadelo. Mas suas palavras reverberavam como um tambor. Augusto, o imponente fazendeiro, agora parecia pequeno, fragilizado. Os demais empregados trocaram olhares perplexos, tentando processar a cena diante deles. Você me abandonou, repetiu ela, a voz chorosa cortando o ar como uma lâmina. João sentia o coração acelerar. O que isso significava? A angústia daquela mulher não era só dela. Era como uma onda de dor que infectava o ambiente. Ele podia senti-la no fundo da sua alma. Augusto tentou se recompor, mas o velho ar de superioridade se dissolveu. Ela não deveria estar aqui. A voz dele tremia, e isso era tudo que João precisava para se sentir mais forte. Por um instante, o desejo de vingança e a necessidade de compreensão misturaram-se dentro dele. Quem é ela realmente? Ele perguntou, mais para si mesmo do que para os outros. A mulher, ofegante, parecia perceber que todos a observavam. Apesar do estado miserável, havia algo nela que resplandecia. Ela respirou fundo. Eu sou Clara, a irmã de Augusto. Fui deixada aqui para morrer, e ele virou as costas. Quando eu mais precisei. O murmúrio entre os trabalhadores se intensificou. João não podia acreditar. A irmã? Então tudo fazia sentido, mas não completamente. Por que aquela mulher tinha estado escondida no estábulo? Que segredos estavam enterrados ali? E num movimento brusco, Augusto avançou. Você não sabe do que está falando, Clara. Isso não é verdade. Eu fiz o que era necessário para proteger você. Seu rosto estava torcido em uma mescla de raiva e desespero. O homem que sempre havia sido opressor agora estava exposto, sem armaduras. As palavras dela faziam eco em sua vida. Escolhas que decidiram seus destinos desde o início. Protegê-la ou se proteger? Você nunca se importou, Clara gritou, com lágrimas misturadas a lama em seu rosto. João observou, estupefato. Como as palavras dela quebravam a imagem do fazendeiro forte que ele conhecia, é como se tudo ao redor mudasse de forma. Mas a situação deu uma volta ainda mais drástica quando um trovão rasgou o céu, e a tempestade que assolava a fazenda se intensificou. Raindrops se tornaram balas, e o vento uivava em protesto. Um estrondo mais forte que os trovões fez a estrutura vulnerável do estábulo tremer ainda mais. Todos olharam em pânico ao ver a parte de trás do telhado ceder e a madeira começar a desmoronar. Precisamos sair, agora! Gritou um dos trabalhadores, empurrando todos na direção da saída. No entanto, Clara não se movia. Ela
e Augusto estavam paralisados, como se um novo laço se formasse entre eles, mesmo em meio ao caos. João sentiu que tinha que agir. "Clara, venha!" ele gritou. "Vamos!" Mas o olhar dela estava fixo em Augusto, uma tempestade de emoções desenrolando-se em seus olhos. A culpa, o medo, o amor, tudo conflitando em um momento de revelação. E então, em um golpe de vento, enquanto o telhado tombava, uma sombra emergiu não apenas da cabana, mas da conexão entre os dois. Uma sombra de algo muito mais profundo, algo que ninguém conhecia. Um filho. O desespero tomou conta de João ao ouvir o grito de uma criança. "O que? Isso não pode ser!" gritou Augusto, ignorando o colapso do telhado. Mas já era tarde demais. Vega de madeira tensionadas estalaram perigosamente. O que realmente estava acontecendo ali? Secrets, mentiras e agora uma criança. E o que sobraria para ele, João, nesse novo mundo de revelações? A tempestade agora parecia ser a menor das preocupações. E tudo o que restava é um futuro imprevisível que estava prestes a partir-se ao meio. No meio do caos, ouvindo o grito de alguém de dentro do estábulo, João hesitou. Ele estava prestes a mover-se quando, de repente, um estrondo imenso ecoou. A madeira continuava a ceder e a estrutura do telhado tremia. Os trabalhadores, agitados, tentavam arrastar uns aos outros para longe do perigo. O coração de João batia forte. Ele sabia que algo muito errado estava acontecendo. "Clara, você precisa sair!" ele gritou. Mas seus olhos estavam fixos em Augusto, que parecia paralisado. O fazendeiro olhava para a irmã com uma mistura de horror e desespero, incapaz de agir. A mulher, por sua vez, ainda estava presa no fio da memória que a ligava ao passado sombrio. E naquele instante, desmoronou parte da parede de trás do estábulo. Uma sombra então se espreitou por entre os destroços. Não uma criança, mas outra mulher. Uma figura esquelética, com o rosto coberto por sacos, surgiu da escuridão. Havia algo de familiar nela. Mas o que era? A tempestade rugia do lado de fora. Mas ali dentro, o ar estava pesado. "Quem é ela?" João murmurou, sua voz paralisada pelo medo. Ele mal conseguiu acreditar que algo tão inesperado estava acontecendo. À medida que a mulher se aproximava, Clara recuou, os olhos arregalados em reconhecimento. "É você!" gritou, sua voz preenchida de emoção. "Como é possível? Depois de todos esses anos?" Clara se lançou para a figura, que hesitou, mas novamente a manteve segura. João ficou sem palavras. Então, lentamente, a mulher começou a falar. "Augusto, você me abandonou. E por causa da sua escolha, eu nunca soube quem de fato era a nossa mãe." As palavras dela cortaram como faca afiada. "Não, isso não pode ser verdade!" Augusto gritou, agora parecendo totalmente descontrolado. "Você não pode falar assim. A culpa não foi minha." Os olhos dele se tornaram como poças de medo, e a realidade que João conhecia parecia desmoronar em torno deles. "Minha mãe!" A mulher se virou para Clara. "Ela disse que você era a única que poderia me proteger. Mas quando precisei de você, me deixou para trás." A revelação era como uma onda de dor, atravessando o ambiente. Augusto balançou a cabeça, em negação. "Não! Você não entende. Fui forçado a deixá-la. Foi uma escolha difícil." Ele parecia pequeno, insignificante, sem a imponência que tentou projetar por tanto tempo. O fazendeiro estava simplesmente defendendo o indefensável. O desespero tomou conta de Clara. "Então você sabia?" A expressão dela mudou de tristeza para raiva.
Você sabia e mesmo assim se afastou da nossa família. O ar pairava pesado e a tensão aumentava, como uma tempestade prestes a explodir. Ao mesmo tempo, o telhado desabava mais. Raios cortavam o céu. Precisamos sair, agora! Gritou um dos trabalhadores, mas ninguém se movia. Todo mundo estava preso naquele momento de revelações. Era como se o tempo tivesse desacelerado. E antes que pudesse reagir, João sentiu algo quente escorrendo pelo braço. Ele olhou para baixo e viu sangue. Uma das vigas havia atingido seu braço. O calor da dor foi insuportável e ele caiu no chão, gritando. João! Augusto gritou, mas a expressão dele ainda se fixou na mulher que ele devia esquecer. Tudo estava se desmoronando. A confusão tomou conta do local enquanto a tempestade se intensificava. Quem mais está escondido aqui? Ele questionou. Então, quais outros segredos você está escondendo? As palavras ecoaram, e uma sombra passou pela mente de João. Havia algo muito maior do que humilhações e orgulho. Algo que os unia de formas que ninguém podia imaginar. Clara e a irmã se encararam. As verdades ainda estavam ocultas sob a tempestade de emoções e segredos, mas lá no fundo cada um sabia que o destino deles dependia daquela revelação. A luta estava apenas começando e algo muito mais sombrio poderia vir à tona. O silêncio após a revelação era espesso, como se o ar tivesse se tornado denso e difícil de respirar. Clara e a mulher desconhecida se encaravam, enquanto Augusto tentava se recompor diante do turbilhão de emoções. Você não deveria estar aqui, ele murmurou, as palavras parecendo uma súplica. Eu te procurei por anos. O que você fez, Augusto? Clara exclamou, a voz tremendo. O barulho da tempestade se intensificava, mas suas emoções eram um furacão à parte. João, perto deles, sentia a adrenalina pulsando. Ele ainda estava no chão, o sangue escorrendo sob seu braço ferido. Mas agora não era a dor física que dominava sua mente. Era a confusão. O que aquela mulher representava? E qual era a sua ligação com Augusto e Clara? Antes que ele pudesse perguntar, um grito vindo de dentro do estábulo ecoou. A criança está presa. Um dos trabalhadores gritou desesperado. O grupo, agora em pânico, olhou um para o outro com horror. A revelação da irmã de Augusto parecia agora insignificante diante daquele novo desespero. João, você precisa ir! Clara gritou, e as palavras dela cortaram o ar como uma faca. Ele precisava agir, mas antes que pudesse se mover, algo aconteceu. Um estrondo ainda mais forte fez a estrutura do estábulo estalar, como se as paredes estivessem protestando, e a verdade surgiu em flashes. Augusto, com os olhos arregalados, se virou para Clara e a mulher. Esperem! Não pode ser! Você realmente não sabe! Ele estava em pânico, e a raiva que outrora tinha sido sua armadura, agora parecia derretendo como cera sob o fogo. Do que você está falando? Clara perguntou confusa. A tensão crescia como uma onda prestes a quebrar. João, ainda esquecido da dor, apenas assistia ao drama se desenrolar. E então, com um movimento rápido como um relâmpago, a mulher, que desde então era um mistério, se adiantou. É verdade, eu não sou apenas a irmã de Augusto. Sua voz era sombria e o ar parecia ressoar em resposta. Você escolheu me deixar, mas eu sou a verdadeira herdeira da fazenda. Não, Clara. E você precisou me esconder para tomar o que deveria ser meu. O choque foi palpável. Os rostos ao redor mudaram. Um misto de incredulidade e horror. João olhou para Augusto, que estava com expressão petrificada. O fazendeiro, aquele
que sempre se pôs como poderoso, era, na verdade, um homem encurralado por suas próprias mentiras. A irmã que ele supostamente abandonara não era quem dizia ser. Não, isso não pode ser verdade! Augusto gritou, a voz quase uivo. Ele parecia ser arrastado por uma corrente de desespero e negação. Essa é a sua mãe, Augusto, a criança que você teve com a mulher que deixou para trás. A revelação foi como uma bomba. João sentiu uma onda de confusão tomar conta dele, e um eco de lembranças perdidas começaram a surgir em sua mente. Esta revelação mudava tudo, começando a desfazer a narrativa que ele havia construído durante seu tempo na fazenda. A tempestade rugia do lado. De fora, e o telhado do estábulo continuava a ceder. O futuro parecia a um fio. João percebeu que os casos de traição e segredos não eram apenas as humilhações que ele enfrentava, mas toda a identidade de Augusto agora estava prestes a desmoronar. Furioso e com o coração em frangalhos, Clara olhou para a irmã. Como você pôde me esconder isso? O que você estava planejando? A tensão explodiu no ar. A rainha dos segredos havia se revelado. E as linhas que desenhavam sua história agora estavam borradas. As vozes ao redor começaram a se entrelaçar em um coro de confusão. E ali, no meio daquela tempestade, algo muito mais sombrio estava para emergir. O peso das escolhas de Augusto acompanhava cada gota de chuva que caía. Precisamos sair, agora! Um dos trabalhadores gritou novamente, e todos estavam em movimento, mas João ficou paralisado. No estômago, ele sentia o nó da incerteza. Tudo o que pensou que sabia mudara. O passado estava voltando para atormentá-los. As vozes soavam como ecos na cabeça dele. E enquanto a tempestade rugia, um novo mistério começava a se desenhar no horizonte. A porta do folclore familiar de Augusto estava escancarada e, finalmente, eles enfrentariam os sobrenomes e segredos que trariam à luz um passado devastador. As vozes soavam como ecos na cabeça de João, enquanto a tempestade rugia do lado de fora. O pânico tomava conta do ambiente, mas tudo parecia se arranharem. Um instante de pura revelação. Clara e a mulher desconhecida encaravam Augusto, que agora se mostrava pequeno, uma sombra do homem poderoso que todos conheciam. As palavras dela continuavam a ressoar, mas o que havia no fundo daqueles olhos? João se sentia totalmente desnorteado. E foi aí que tudo mudou. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar, como se o céu tivesse se partido em dois. As vigas do telhado desmoronaram e, em um instante, a estrutura do estábulo estava cedendo ao peso do caos. Todo o grupo, em pânico, começou a correr. Mas o que mais chocou a todos foi o que surgiria de dentro da poeira e das tábuas em colapso. Um grito agudo, quase animal, ecoou e uma figura emergiu como uma visão do inferno. Um homem com um rosto coberto de cicatrizes, seus olhos refletindo uma fúria que ninguém nunca havia testemunhado. Ele avançou como um trovão, e a tempestade em sua expressão parecia rivalizar com a tormenta do céu. Eu sou o verdadeiro herdeiro da fazenda, ele gritou. E cada nota daquela declaração cortou o ar como uma faca. O homem apontava para Augusto, a raiva pulsando em seu corpo. João mal podia acreditar. Ele não só trazia mais uma revelação, mas era um homem que vinha de um passado que
todos acreditavam enterrado. Você esqueceu de mim, irmão. Não! Isso não pode ser! Augusto gritou, a expressão dele mudando para um pavor absoluto. Todos pararam, a atenção agora, fixada na nova figura que havia quebrado o dia caótico de desespero. Eu sou seu irmão, o filho que você abandonou. As palavras do homem provocaram murmúrios instantâneos entre os trabalhadores, e João sentiu um nó na garganta. Tudo parecia um jogo de dominó, onde cada revelação empurrava a próxima. Clara, ainda em choque, olhou para Augusto, o desespero em seus olhos, agora misturado com confusão. Como assim? Você nunca mencionou que tinha um irmão? Ela protestou, a voz tremendo. Cada palavra era um fardo, jogado na mesa como uma carta reveladora. Augusto hesitou. Eu não sabia que você estava vivo. Sua voz tremia, e era como se o peso de uma vida de mentiras estivesse finalmente se projetando sobre eles. O homem encarava o fazendeiro, e os olhos dele estavam cheios de um sofrimento profundo. Deixou-me para morrer. A tempestade rugia, mas o clima dentro do estábulo tornou-se denso, carregado de tensão. Todo mundo olhava de um para o outro, o medo e a incredulidade se entrelaçando como garras. João observou, enquanto um novo laço de dor e traição se formava entre os dois irmãos. Um conflito familiar que superava qualquer rivalidade entre patrão e empregado. A intensidade do momento estava no ar, como se a realidade toda estivesse prestes a desabar. O coração de João batia acelerado. A verdade não só mudaria os relacionamentos entre todos eles, mas também revelava segredos que poderiam facilmente destruir a reputação de Augusto. Que mais estava escondido? Havia segredos suficientes para enterrar uma fazenda inteira. E nesse instante, um novo rugido de trovão fez o chão tremer sob eles, e a estrutura ainda estava desmoronando. Quando a poeira levantou, algo mais apareceu. No meio do caos, uma criança pequena, com os olhinhos arregalados e um ar de confusão, se espremeu entre dois pilares caindo. O desespero tomou conta de João, e a imagem dela o paralisou. Era como se um novo enigma tivesse surgido em meio ao tumulto. A criança era de Clara? De Augusto? De alguém que tinha ficado para trás em uma teia de mentiras? Quem realmente era aquela menina? E o que sua presença significava? Para todos eles, o caos se intensificava. E enquanto os gritos de urgência se misturavam à chuva, João percebeu que as verdades malditas ainda estavam à espreita, prontas para aparecer. Assim, enquanto o mundo ao redor desmoronava, uma nova história começava a se desenrolar, e ninguém sabia onde isso tudo poderia levar. No meio do caos, enquanto todos olhavam atônitos para a criança que surgira do estábulo, uma nova onda de tensão percorreu o ar. O mau tempo lá fora refletia a confusão que imperava ali dentro. O homem, com o rosto de cicatrizes, que havia se apresentado como irmão de Augusto, estava prestes a falar novamente. Mas antes que pudesse, uma nova figura despontou da penumbra, quase como um espectro que surgia do nada. Era uma mulher com um semblante pálido e olhos penetrantes. Seu cabelo desgrenhado e vestido sujo de lama a tornavam uma visão angustiante. O inesperado de sua aparição fez todo mundo silenciar instantaneamente. As vozes se calaram e os olhares, mais uma vez, se voltaram para ela. Vocês não têm ideia do que está acontecendo aqui. Ela começou, a voz baixa como um sussurro, mas cheia de força. Clara ficou imóvel, seu semblante congelado em horror.
Augusto, eu estava esperando por você. Eu sempre soube. As palavras dela caíram sobre o grupo como um raio. O ar ficou pesado e a tempestade lá fora parecia celebrar a revelação. Quem é você? Perguntou a mulher desconhecida. Aquele eco de uma surpresa inquietante estava em seus olhos. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma batalha. Sou a mãe de Clara e do homem que se diz seu irmão. O choque percorreu o rosto de todos. Eu sou Amélia, e o que você nunca soube, Augusto, é que você me separou do seu verdadeiro destino e da sua verdadeira família. João sentiu um frio na espinha. Ele observou os rostos dos trabalhadores ao redor. Cada um deles refletia a mesma incredulidade. As peças do quebra-cabeça que até ali pareciam confusas, agora começaram a se unir em uma imagem devastadora. O passado de Augusto estava se desnudando em um emaranhado de segredos, traições e vínculos que explodiam à sua volta. Você era apenas uma história, Augusto gaguejou, a voz embargada. Ele parecia o próprio homem que havia construído um castelo sobre mentiras, e agora tudo desmoronava. Eu pensei que você tinha morrido. Era o que eu queria que você pensasse, Amélia contra-atacou, sua voz agora crescendo em volume e emoção. Nós fomos cortados da sua vida, mas isso não muda o que é verdade. Você nunca se afastou de mim. Você me traiu. Suas mentiras estão prestes a explodir em sua cara. Uma onda de murmúrios percorreu o grupo. Estourar em suas vidas estava mais perto do que nunca. E a criança? Clara perguntou, agora à ponta da raiva e confusão. O que você quer de nós? Quem é ela para você? Ela é a sua irmã, Amélia afirmou, os olhos fulgurando. A verdadeira herdeira desta fazenda. E você nunca soube, porque Augusto me separou de tudo e todos quando decidiu se tornar o fazendeiro que é hoje. João ficou paralisado. As revelações se aceleravam e seu coração pulsava freneticamente. Como assim? Uma irmã? A confusão de Clara misturava-se à indignação de Augusto, que se tornava um homem à beira de um colapso. Mas antes que alguém pudesse processar completamente aquelas palavras ensurdecedoras, outro ruído ecoou em meio à tempestade, um estalo seguido de um grito. A estrutura do estábulo estava se desmoronando, e a realidade que todos conheciam estava prestes a desabar com ela. Precisamos sair deste lugar, gritou um trabalhador, a urgência em sua voz desenhando a urgência da situação. Foi nesse momento, em meio ao tumulto e ao pânico, que a criança, que até então permanecera em silêncio, começou a chorar. Um som agudo, triste e desesperado. E com esse grito, veio a revelação devastadora que alteraria tudo. No meio do barulho, João percebeu que a menina estava segurando um colar com um símbolo familiar. O mesmo símbolo que todos os retratos de família acobertados em sombras e segredos mencionavam. Ainda há uma outra verdade, que vocês desconhecem, declarou a criança, sua voz ecoando com uma sabedoria além de sua idade. E essa verdade mudará tudo. Estamos todos conectados de uma maneira que vocês não imaginam. O ar pesou ainda mais com aquelas palavras e rugia. O que mais saberia? E qual seria o impacto disso na vida de todos? João sentiu um nó na garganta, enquanto o mundo ao seu redor desmoronava em uma verdade tão chocante que nem mesmo ele conseguia processar. Quais segredos ainda estavam prestes a vir à tona? As revelações estavam apenas no estábulo. A tensão parecia ter atingido seu ápice. Cada novo segundo era carregado de ansiedade. O olhar da menina era intenso, como se ela entendesse tudo, e ao mesmo tempo
Nada. Estamos todos conectados de uma maneira que vocês não imaginam, repetiu a criança. E o clima tornou-se opressivo. Era um chamado, um grito desesperado por reconhecimento. E naquele instante, João notou algo brilhando no colar que ela segurava. Uma corrente de ouro que refletia a luz da tempestade. Esse colar, onde você o pegou? Perguntou João, aproximando-se lentamente. Tinha uma sensação estranha, como se a resposta mudasse tudo. A criança olhou para ele, com uma mistura de medo e coragem. Era da minha mãe. Ela sempre disse que um dia você saberia a verdade. João congelou. Ele se lembrava de uma história antiga contada por sua avó, sobre um colar que fora passado de geração em geração. Espere, você está dizendo que a mente dele trabalhava, a conexão se formando como um quebra-cabeça que alguém tinha tentado esconder por muito tempo. Mas antes que pudesse completar o pensamento, Augusto, pálido como um lençol, interrompeu. Não, isso não é possível. A pressão aumentou e o alvoroço crescia ao redor. Os outros trabalhadores, que tinham assistido ao desenrolar da cena, começaram a murmurar entre si, confusos e alarmados. Você não pode apenas aparecer e dizer que é parte da nossa família, gritou Clara, enquanto a pressão subia e a verdade parecia doer. Não pode ser verdade. Essa criança é uma mentira, uma armadilha. Augusto explodiu, seu rosto vermelho e descontrolado. Naquele momento, o homem que se mostrara forte desmoronava, revelando uma fragilidade que ninguém jamais havia visto. O tremor em sua voz estava claro. O mundo assim que conhecíamos começava a se desvanecer. E foi nesse momento que a mulher que tinha aparecido anteriormente, Amélia, fez um movimento brusco. Eu não estou mentindo. Você precisa entender. A linhagem é de sangue. Se você não aceitar, tudo isso poderá desmoronar. Antes que alguém pudesse processar aquelas palavras, um estrondo ensurdecedor fez a estrutura do estábulo chacoalhar mais forte. As vigas acima começaram a se despedaçar, como se a própria natureza estivesse reagindo. Ao caos humano. Corram! Gritou João, e em um impulso ele agarrou a mão da criança. Vamos! Mas ao puxá-la, ele sentiu um frio que fazendo seu sangue gelar. A menina olhava para a mulher que se dizia mãe, e com um chamado quase mudo, ela gritou, Mamãe, me ajude! Um silêncio mortal se espalhou, e de repente, tudo aconteceu rapidamente. O telhado do estábulo desabou com um estrondo ensurdecedor, e um pedaço de madeira voou direto em direção a Augusto. O fazendeiro, em um ato desesperado, se lançou para o lado, mas não antes de parecer vislumbrar a verdade em seus próprios olhos, a verdade de suas escolhas, de seu passado. Não! Clara gritou, correndo para ajudar, mas estava tudo se perdendo em um mar de destroços e poeira. As pessoas gritavam ao redor, e João, ainda segurando a mão da criança, viu passagens de sombra e luz, tudo dançando em um espetáculo caótico. No meio da confusão, Amélia pareceu se iluminar, e suas palavras cortaram como vidro. É você quem deve aceitar. O destino não é uma escolha, é uma cadeia. A criança olhou para Augusto e, nesse instante, um brilho de reconhecimento atravessou o ar. João sentiu que estava perdendo o controle, como se o mundo estivesse em uma montanha russa de emoções. O que significava realmente aquela criança? Ela era a chave para algo que ninguém estava preparado para entender. E antes que pudesse refletir, um novo
Relâmpago iluminou a cena, e a verdade subitamente se desdobrou como um manto. Você é o verdadeiro herdeiro da fazenda. Aquela frase ecoou na mente de João como um tapa. Era a reviravolta de suas vidas. O que eles achavam que conheciam criava fissuras, e a tempestade rugia como um testemunho do tumulto que se seguia. A força dos segredos agora era palpável, e João se perguntou que mais estava prestes a ser revelado na tempestade. As conexões de sangue, as traições e os laços entre eles poderiam mudar tudo. Com o coração acelerado, ele se deu conta de que a verdadeira explosão ainda estava para vir. Quais segredos escondidos permaneciam sob elas, prontos para emergir assim que a tempestade acalmasse? O futuro era incerto, e nenhuma alma ali poderia prever as consequências das revelações que pairavam no ar, tão afiadas quanto as lâminas do destino. A tensão estava no ar, e cada segundo parecia uma eternidade. João segurava a mão da criança com força, o coração batendo como um tambor acelerado. O chão tremia sob eles, e o telhado do estábulo continuava a ruir. Amélia, a mulher que afirmava ser mãe e portadora de segredos, estava em pé, sua presença carregada de uma intensidade que todos sentiam. Esse colar, ele tem o símbolo da nossa família. A criança repetia, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e esperança, como se soubesse mais do que dava a entender. João começou a entender que cada detalhe importava, e ele estava no meio de uma tempestade emocional, onde cada palavra poderia ser uma faca afiada. Mas antes que alguém pudesse falar, uma figura alta e sombria surgiu na entrada dos escombros. Todos se viraram, surpresos e espantados. Era um homem que ninguém esperava ver ali, e os olhares tornaram-se perguntas sem resposta. "O que você está fazendo aqui?" gritou Augusto, o medo agora visível em sua voz. O homem se aproximou, e a luz dos relâmpagos iluminou seu rosto, revelando uma expressão cheia de raiva e desamparo. "Você realmente acha que pode fugir do que fez?" disse ele, com uma voz que cortava o ar como uma faca. "Eu sou a prova viva de que suas mentiras nunca te protegerão." João sentiu um frio na espinha. Ele olhou para Augusto, que agora parecia um homem cercado por armadilhas que construiu ao longo dos anos. "Quem é você?" perguntou ele, sua voz trêmula. O homem fez uma pausa, como se quisesse garantir que todos ali entendessem o peso de suas palavras. "Sou o filho que você abandonou." A revelação ecoou, e o impacto foi como uma explosão. A mente de João girava. Seus pensamentos se entrechocavam em um turbilhão. O que estava acontecendo? Como poderia haver ainda outro fio perdido nesse emaranhado de segredos? "Não, isso não é verdade!" gritou Augusto, sua voz embargada pela negação. Mas o homem avançou, a raiva e a dor pulsando nele como um vulcão prestes a entrar em erupção. "Você me deixou para morrer. Você e sua família. E agora tudo o que você construiu está prestes a desmoronar, assim como essa fazenda." As palavras dele foram como um choque elétrico, e os trabalhadores começaram a murmurar entre si. O medo e a incredulidade se espalhando como fogo em palha seca. João olhou para a criança, depois para Clara, que agora estava horrorizada. Quem mais está escondido aqui?" Ela sussurrou, a incredulidade evidente em seu rosto. A tempestade lá fora rugia, refletindo a agitação dentro do estábulo. "Eu sou a conexão que você sempre desprezou." O homem continuou, as palavras saindo como:
Um grito pela verdade assim que o céu se iluminou como um relâmpago. Nossos destinos estão entrelaçados, Augusto. Você não pode escapar. Nesse momento, a estrutura antiga do estábulo estalou e um pedaço de madeira caiu a poucos centímetros do homem. O pânico tomou conta do local e João gritou: "Corram!" Ele não sabia se era por causa do que o homem tinha revelado ou pela iminente destruição que o cercava. As vozes começaram a se misturar em um caos sonoro. Ele puxou a criança para fora, tentando escapar do tumulto. Clara e Amélia o seguiram, enquanto Augusto continuava paralisado, suas emoções transbordando em uma avalanche de culpa, medo e fúria. Mas o verdadeiro choque ainda estava por vir. João, na pressa de escapar, olhou para trás e viu Augusto sendo confrontado pelo homem. O que aconteceu em seguida foi um momento que ficaria gravado na mente de todos. Em um gesto de desespero, Augusto levantou a mão, como se quisesse atacar a verdade que o cercava. Se você não tivesse aparecido, tudo seria diferente. E nesse instante crucial, a tempestade parecia finalmente ceder, como se a natureza estivesse decidida a expor as verdades enterradas. João sentiu um nó no peito quando se deu conta de que o homem não era só um filho. Era a chave para um escândalo que abalaria tudo o que conheciam. A conexão entre todos lá dentro estava se estreitando. E o quê? Parecia uma luta pela verdade. Agora revelava uma complicada tapeçaria de traições e alianças. O futuro parecia nebuloso, um terreno movediço onde ninguém poderia escapar ileso. Você vai pagar pelo que fez. O homem sussurrou para Augusto, preenchendo o ar com uma tensão que poderia ser cortada com uma faca. João sabia que ele precisava de respostas, mas, mais importante, precisava entender o que estava em jogo antes que a tempestade se acalmasse. Mas enquanto todos saíam correndo em direção à saída, uma nova onda de desespero surgiu. Uma sombra no horizonte. O som de sirenes distantes começou a ecoar pelo campo, e um novo tipo de pânico tomou conta. As autoridades estavam a caminho, e João entendia que a tempestade de segredos estava longe de acabar. Na verdade, tudo estava apenas começando. A tempestade atingiu seu auge e as gotas de chuva caíam com força, como se o céu quisesse desaguar todas as verdades ocultas. João segurava a mão da criança com força, mas os olhos estavam fixos em Augusto e o homem que se dizia seu irmão. O ambiente estava engasgado com segredos e traumas que pareciam prestar contas. Você não pode ficar aqui, Augusto gritou, o pânico em sua voz ecoando no espaço fechado. Mas o homem não recuou. Sua presença era imponente, e algo nos seus olhos mostrava que ele estava ali para resolver contas inacabadas. Você me deixou para trás? Agora chegou a hora de encarar as consequências das suas escolhas. O clima estava tenso, e em meio às palavras afiadas, Clara olhou para Amélia. A verdade agora era uma rede complexa de laços familiares. O que mais você ainda não contou? Ela questionou, a raiva se misturando com a dor. Amélia apenas balançou a cabeça, como se as palavras estivessem presas na garganta. Então, um novo estrondo reverberou, e o telhado das areias e madeiras partiu-se mais uma vez. Peças de madeira caíram, e o momento parecia ter chegado ao clímax. Sai agora! João gritou, puxando a criança para a saída. Misturando-se ao tumulto, ele sentiu o peso da responsabilidade de salvá-la, de proteger o futuro que parecia se desmoronar. Ao seu redor, o homem e Augusto se encaravam,
cada um com o céu escuro por trás, e pela primeira vez João viu o verdadeiro desespero no rosto de Augusto. A história que ele construíra estava prestes a se desintegrar. Você não sabe o que está provocando, ele disse, a voz tremendo, a arrogância escorregando de sua fachada. A fazenda, tudo que construí, você vai acabar com isso. Não sou eu quem está destruindo, Augusto. Você fez isso com suas escolhas. O homem respondeu, firme, sem vacilar. A chuva continuava a cair, misturando suas lágrimas com as decepções do que estavam ali. Clara, percebendo a fragilidade do irmão, se aproximou. Chega, é hora de parar com essas mentiras. O que você realmente deseja? O que você realmente quer de nós? Ela exigiu, e as palavras pareciam ressoar como um eco. O homem, agora visivelmente comovido, suspirou. Eu não vim aqui por rancor. Vim por meu lugar. Vim para que todos nós possamos encontrar paz. Era o ponto de virada. João, observando a interação, começou a sentir uma onda de esperança. A verdade tinha um peso, mas também poderia criar os laços que eles necessitavam, mudar as correntes do passado. E então, com o desmoronamento do telhado, uma luz apareceu, um simbolismo quase mágico. Todos olharam para a entrada e viram a luz do dia quebrando através da tempestade, iluminando o espaço que antes era cheio de escuridão. Vamos juntos! Gritou João, levando a criança para fora e puxando Clara com ele. No momento em que chegaram ao ar fresco, o caos parecia seguir, mas a atmosfera estava carregada com um novo tipo de energia. Atrás deles, os gritos de Augustus se misturavam com os das outras pessoas. Mas ninguém tinha certeza do que aconteceria depois. Os segredos ainda eram realidade e as feridas ainda abertas. Agora é sua chance, Augusto! Clara gritou, voltando-se para seu irmão. Encare a verdade. Não fuja de nós. A tempestade começou a acalmar, e o que tinha começado como um emaranhado de mentiras e traições poderia se transformar em redenção. Mas todos sabiam que o caminho seria longo. O futuro ainda estava incerto, mas eles estavam prontos para enfrentá-lo juntos. E com os primeiros raios de sol atravessando as nuvens, uma nova história se desenhava. O que eles fariam a partir dali? Como lidariam com as consequências da verdade? O mistério ainda pairava no ar, mas agora havia uma esperança renovada. E na batida de corações acelerados, uma nova jornada começava. Agora, preciso que você se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a alcançar mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber o que você achou. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Se você gosta de histórias de fazendeiros, do dia a dia da roça e quer conhecer o que acontece de verdade no dia a dia dos maiores fazendeiros do mundo, das histórias encobertas dos donos mais ricos e dos segredos das moças das fazendas que a mídia não divulga. Conheça o nosso livro virtual com as histórias mais famosas e secretas da roça. Clique no primeiro link dos comentários do vídeo e adquira já o seu.